Boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está à tarde agora, boa noite, dia 5 de maio de 2026. Vamos para nossa quinta live consecutivas nesse mês de maio, mês das mães. Um mês super especial para vocês que são mães, um mês de muitas reflexões, né? Muito aprendizado. E me apresentando para quem está assistindo agora e não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou médica, funcional integrativa, cuido de crianças e famílias. Boa noite, Vi, tudo bem? Seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Oi, Fabi. Sejam todas bem-vindas, muito obrigada pela presença. Eu tenho a honra de estar aqui conversando com vocês mais um dia e eu não canso, né? Vocês sabem que eu adoro falar e quero trocar muitas experiências com vocês aqui, tá? Então, esse lugar é um espaço de escuta, é um espaço onde vocês podem falar, então, por favor, se tiverem alguma dúvida ou não conseguirem me ouvir, porque ontem teve um problema no áudio, bugs da internet, e tá tudo bem. Alguma coisa acontecer, coloca aqui, porque eu tô de olho aqui também, tá? Então, quando tiver alguma coisa muito legal que vocês estão ouvindo, dá um joinha, fala é isso mesmo, interage aqui pra gente conversar um pouco mais, tá bom? Vou mandar essa live para algumas pessoas que são importantes, que seria interessante assisti-las. Quero que vocês façam isso também. Se vocês estão vendo a gravação, encaminha também essa live, esse vídeo, para quem precisa ouvir, tá bom? Hoje a gente vai começar uma sequência de vitaminas e rotinas do dia a dia. Lembra da metodologia? Ame-se, alimentação, movimento, equilíbrio emocional, suplementação e espiritualidade. Ontem a gente falou um pouquinho de hormônio, Boa noite, Jane, tudo bem? Que bom vocês aqui. Ontem a gente falou um pouco de hormônio, falou um pouco sobre a variação hormonal na maternidade, tanto no puerpério quanto depois. Hoje a gente vai falar um pouco sobre inflamação. Ai, falam tanto sobre inflamação, né? Falam tanto de inflamação crônica. O que é essa tal de inflamação? Eu não tô entendendo, e eu entendo, mas eu não entendo, eu não sei o que isso representa na minha vida. Que é isso que eu tô aqui, né? Mostrando o quanto pequenos hábitos que a gente tem ao longo do dia e ao longo da vida faz com que o seu corpo hoje sinta sintomas que você nunca imaginou e que antes, é normal, isso daí é comum, é normal, é assim mesmo, é do estresse, e na verdade o seu corpo pedindo socorro, né? É uma inflamação crônica. É um tipo de inflamação. E não é aquela inflamação de quando você bate o dedinho na porta. Quando você bate o dedinho na porta, o que acontece com o seu dedinho? Incha, fica vermelho, fica quente, dói, né? Então, isso é uma inflamação aguda, em que o seu corpo entende isso como uma ameaça e vai lá para combater. Mas a inflamação crônica é o que a gente faz de errado pouco todos os dias. E isso vai causando microlesões, inflamações, coisas ali ao longo do dia que às vezes a gente não percebe mais. Uma coisa aqui, mais outra ali, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, vai fazendo com que o seu corpo se sobrecarregue. Ai, mas o que é isso, doutora Fê? Como assim? Eu não tô entendendo ainda que coisas são essas que eu faço que me
fazem tão mal? Primeiro, como a gente falou, é alimentação. Então, quando a gente pensa em coisas que inflamam e te causam mal, a gente tá aqui, né? Vamos falar a verdade, ninguém é bobinho. Ninguém ninguém é criança, e mesmo se fosse criança, você sabe também o que é saudável e o que não é. Muitas crianças sabem mais do que a gente às vezes, né? O que é saudável e o que não é. Então, a gente percebe o quanto, por exemplo, nós estamos reféns da indústria alimentícia. E eu falo que nós estamos reféns porque isso tá sendo colocado na nossa cabeça, assim, ó, enfiado na nossa cabeça, de que tá tudo bem comer um negocinho, tá tudo bem fazer de um jeito, tá tudo bem ser assim, nem é tão ruim assim. Olha que legal, eu tô aqui com uma lata ou com uma caixinha que fala que tem vitaminas e minerais. Não é isso que a gente tá falando que tá faltando? As pessoas não estão com deficiência de micronutrientes? Como assim? Se eu tomar então o que tá nessa caixinha, eu vou ter vitaminas e minerais e vou resolver o meu problema. Só que o problema é que a gente não lê o rótulo. A gente não lê realmente o que tem. Isso eu falei hoje, exatamente hoje. A Estela tá aqui, que não me deixa mentir. Com uma família que entrou em contato comigo no WhatsApp falando que a neném tá com assadura, uma assadura muito, muito feia. E eu perguntei o que ela comeu. Ela falou que tirou o leite por uma APLV, a criança já tem uma APLV, a alergia à proteína do leite de vaca diagnosticada, então já está na dieta de exclusão e fazendo toda a transição. E aí eu falei pra ela, perguntei do glúten. Glúten, farinha de trigo. Doutora, eu comprei esse macarrão que falam que é natural, saudável. Só que eu perguntei, você leu o rótulo? Você leu o rótulo do que tem, dos ingredientes? Porque às vezes fala que é saudável ou alguma coisa, mas ainda assim tem açúcar, tem farinha de trigo. E quando vimos o rótulo, ela mandou o rótulo, quando vimos o rótulo era um macarrão com farinha de trigo. Então, percebe o quanto é importante nós sabermos e termos o hábito de ler um rótulo. Eu quero saber de vocês aqui. Vou dar um pause aqui, eu quero saber de vocês se vocês têm costume de ler rótulo dos alimentos que vocês compram. Me manda aqui um sim, um joinha, um não, leio, não leio. Me fala um pouquinho como que é essa rotina aí com vocês. Estela, sim, de ler o rótulo. Jane tem, ótimo. Fabi também tem o costume de ler rótulos. E isso faz toda a diferença na escolha dos alimentos que vocês compram. Falando a verdade, às vezes, mas preciso ler mais. Maravilha. Então, assim, vê que a gente sempre pode melhorar, mas você lê. De novo, eu vou sempre reforçar para vocês. Vocês são boas. Você lê. Às vezes você esquece, mas você lê. Então, ótimo. Continue lendo, tá? Parabéns por ler, vocês também. E tudo bem quem não lê ainda. Ótimo. Se você ainda não lê os rótulos, eu vou te instigar e talvez esse seja o exercício de hoje. Ler os rótulos do que você tem na despensa. Ler o rótulo das coisas que você vai abrir. Se a gente for parar para pensar, vamos pensar no que é uma alimentação anti-inflamatória? Ou pensando, a gente está falando aqui, vou até colocar aqui como tema, inflamação. Inflamação. Se a gente está falando de alimentação anti-inflamatória, eu não quero que o meu alimento ou que a minha comida tenha nenhum ingrediente. Nenhum ingrediente. Como assim, doutora? Não quero fixar comentário. Eu não quero que o meu alimento tenha lista de ingredientes.
Eu não quero ter que olhar a lista de ingredientes, por quê? Porque o alimento natural é o alimento, é o próprio alimento. É arroz, feijão, carne, frango, peixe, ovo, legumes, fruta. Tá bom, que seja você que faça uma panqueca de banana com aveia. E se é você que está fazendo, você não precisa ler ingrediente. Você não precisa saber o que vai acontecer ou o que colocaram além de banana, aveia, ovo e um pouquinho de fermento. Talvez um pouquinho de uva passa, tâmara, calda de tâmara. Eu vou fazer uma panqueca salgada, abobrinha, cenoura, berinjela. Então percebe que mesmo que seja receitas, você sabe o que tem que fazer. É você que fez. Então você sabe quais são os ingredientes. Tenta evitar ao máximo que a sua comida tenha muitos ingredientes. Vai ter e tá tudo bem, tá? Perdoe-se e segue a vida, mas tenta evitar. Tendo muito ingrediente, eu vou precisar comprar coisas no mercado, no supermercado, para fazer a comida em casa, leia sempre o rótulo. E todo produto que tem muita coisa, não presta. Nossa, mas é saudável. Não presta. Não é bom. Não é bom porque lá dentro vai ter alguma coisa que você não conhece. E essa coisa que você não conhece é o que tem aditivo, é o que tem derivados de petróleo, é o que piora a desbiose, é o que faz alterar seu intestino. Então, quanto menos ingredientes, melhor. Vamos pensar no iogurte? Não recomendo iogurte para todo mundo, tá? Também não demonizo o iogurte. Para algumas pessoas, ok, às vezes, de vez em quando. Mas para a grande maioria que tem sensibilidade, é um alimento inflamatório, mas é um exemplo, por exemplo, de 2 ingredientes, leite e fermento. E a criança adora qual? Aquele lá vermelhinho, que tem leite, que tem açúcar, que tem corante, que tem acidulante, que tem conservante, que tem um monte de coisa lá dentro. E o que ela quer? Aquele que, além de ter um monte de conservante dentro daquele potinho vermelho, o que tem na tampa? O que eles colocam na tampa? Um super-herói, um animalzinho, porque a criança, ela compra o bichinho, ela compra pelo desenho, ela quer comprar e faz birra pra comprar pelo presente que tem no McLanche Feliz, nem tanto pelo lanche. Vocês que têm filhos e costumam ir no Mac, vocês sabem, as crianças não querem tanto o lanche, eles querem o presente. Então essa, de novo, é a indústria alimentícia jogando sujo, jogando baixo, fazendo com que as crianças sejam compradas para fazer birra no mercado, para fazer birra na padaria. Muito obrigada, querida. Então, presta bem atenção nesses rótulos. Agora eu vou falar algumas coisas que também faz parte das minhas orientações. Eu falo, na grande maioria das vezes, para tirar o leite, tá? Tirar o leite de vaca. Se eu tiro o leite de vaca, eu preciso ter substituições para alguns momentos, né? Então, eu falo do leite vegetal. Leite vegetal tem inúmeras marcas. Se você for agora, cada vez mais está aumentando o número de bebida vegetal, né? A gente não pode falar leite vegetal, porque não é de vaca, mas essa bebida vegetal. Tem uma marca que tem tantos ingredientes, ele é cremoso, ele é gostoso, ele é palatável, ele é mais docinho, ele parece o leite de vaca. Mas se você olhar na lista de ingredientes, ele vai ter lá suco de chicória, suco de repolho. Num leite vegetal, será que precisa? Será que é bom? Tal da castanha, maravilha. Se você olhar o ingrediente da tal da castanha, é castanha e água e cálcio. Às vezes uma pitadinha de sal para realçar o sabor.
Mas é isso, obviamente, gente, não tem como não ter conservante, porque ele está dentro de uma prateleira ele é perecível, é diferente de um castanha que você faz em casa, mas é muito mais saudável um leite de castanha, da tal da castanha, nude, que é aveia e água e alguma coisa, do que esses outros que tem um monte de ingrediente, mesmo sendo natural, por ser leite fora, sem ser leite de vaca. Então, começar a olhar para sua inflamação crônica, começa olhando o que você coloca no prato. E eu falo você, porque a gente está numa sequência de lives de você, mãe. Então, se você olha o que você está colocando no prato, você vai olhar também e se preocupar também com o prato que o seu filho está comendo. O que está colocando no prato do seu filho. E aí, de novo, a gente fala com relação a outro assunto que até eu vou trazer algumas coisas mais pra frente pra vocês, que são a lancheira, os lanches. Me conta aqui se vocês têm dificuldades de fazer lancheiras da escola. Me conta aqui como é pra você fazer a lancheira da escola. Se é fácil, se não é, se tem, como que é? Me conta aqui. Enquanto isso, eu vou... Muita dificuldade de fazer a lancheira? Eu falo isso porque eu ouço muito, tá? Eu não tenho muita ideia, eu tenho medo do que colocar, eu não sei muito bem o que fazer pra colocar. Mesmo a minha menina não vai pra escola, muita dificuldade, falta de criatividade, é isso mesmo, exatamente. Tem falta de criatividade porque a gente não sabe, nossa, o que será que o outro amiguinho vai levar e como a minha criança vai ficar. Olha só, muitas vezes, e eu tô também trabalhando isso na frente da escola, de mães que falam, eu tive que levar besteira. Eu tive que levar besteira. Sempre quer o lanche do amigo, porque é bonitinho, tem personagens, é mais gostoso. E aí eu tive que mudar a minha, porque senão ele se sente bullying, negligenciado ou qualquer coisa assim. Olha o absurdo em que a gente chega. Em que eu, que tô sendo correta, tenho que piorar a saúde do meu filho, porque o outro tá piorando? Peraí, como assim? Não faz sentido. Não faz o menor sentido isso. E aí a gente vai, eu sempre reforço, a opinião, e não é a opinião, tá? A ética e a vontade de vocês que são mães adultas, conhecidas, que têm conhecimento, que detêm o conhecimento do quanto esses lanches fazem mal, o quanto esses alimentos fazem mal, precisa manter a autoridade nessa fase, nessa hora. Fala, olha filho, você não vai levar. Se ele levar e você quiser comer, ok, mas você não vai levar. Isso não é bom pra você, isso não é saudável, isso acontece. Se você come isso todos os dias, acontece isso. Lista para as crianças, fala para ela o que vai acontecer. Dá a opção de, por exemplo, ela quer muito o danoninho, vermelhinho, faz um inhaminho e leva pra escola. Faz um danoninho de maracujá e leva pra escola. Ela quer um bolo, Ana Maria, faz um bolo. Compra um bolinho sem glúten, sem açúcar. Faz essa panqueca. Não vai ser a mesma coisa, ok, mas a criança sabe que ela tá ali tentando participar de uma forma saudável. E essa é a regra da casa, vocês não comem besteiras, vocês não comem doces. Se a mãe do coleguinha dá o doce, tá tudo bem pra ela, porque funciona pra família dela. Você não é a família dela. E isso a gente vai construindo, tá? Eu vou construindo junto com vocês essa propriedade para vocês também ficarem em paz em falar isso. E óbvio, não é só falar isso, é dar opções do que fazer nas lancheiras, tá? Então, me acompanhem, continuem aqui me acompanhando, que a gente vai ter muita novidade e muita coisa boa com relação a isso também, tá? E nós, da medicina
de verdade. Eu não gosto da medicina integrativa, medicina funcional. Eu falo que é medicina de verdade, que mostra, que quer que vocês comam e as crianças comam comida de verdade. A gente vai bater na tecla de que comida é sempre melhor do que qualquer lanche, qualquer besteira, qualquer coisa que esteja vendendo na prateleira, tá? Então, pensem muito na alimentação. E aí a gente fala glúten, leite, açúcar e industrializados. Todos os industrializados têm corante, conservante, todos aqueles nomes que a gente falou agora, tá? Então, tente ao máximo não ter nada de leite e derivados em casa, nem glúten. Meu Deus, mas e o cálcio? A gente vai entrar em live, outro momento, para falar sobre leite e glúten, e vai ter outras sobre intestino, quanto isso interfere no intestino, mas pensa, o corpo não precisa do cálcio do leite, ele precisa de cálcio, que a gente vê na verdura, no legume, na fruta, na carne, no feijão. Então, se você tiver comida de verdade, você vai ter o cálcio que você precisa. Você, seu filho, qualquer pessoa vai ter. E aí a gente pode usar a mão, por exemplo, do tahine. Tahine é uma pasta de gergelim. Uma pasta de gergelim que tem muito cálcio. Muito cálcio. Então, eu posso usar o tahine. Nossa, Fernanda, adoro banana amassada com tahine. Que delícia. E eu aprendi há pouco com uma paciente que também não consome nada de leite e derivados, que ela fez uma misturinha de tahine com leite, chama leite o branco, e vira um creminho de tahine com esse leite. É óbvio, né, que são coisas diferentes, mas é uma forma de consumir o cálcio. E a gente vai achando formas de consumir o doce, por exemplo, desse jeito, né? Então, a primeira forma de olhar e observar a inflamação crônica é olhar o que tem no seu prato e o que você come. De novo, lembra da lista? Eu pedi para vocês escreverem todos os dias e fazerem uma anotação durante uma semana do que vocês comem. Olha só. Coloca isso também. Coloca lá o que vocês estão comendo e olha quantas coisas industrializadas estão na sua comida. Quanto de industrializado tem no seu dia. E o quanto você pode substituir por coisas mais naturais. O quanto você pode substituir por coisas mais saudáveis que diminuem a inflamação. Tá bom, beleza. Falamos de alimentação. Vamos pensar nas coisas que estão relacionadas com o alimento. Esses ingredientes. Ok, maravilha. Pode acontecer isso mesmo, Jéssica. Comida de verdade. Arroz, feijão, carne, legumes, fruta, verdura, comida. Comida. Legumes. O seu corpo precisa de comida, tá bom? A gente vai ver coisas e opções, enfim, para todos, mas pensa em comida. Só mais uma coisa. A Jéssica também falou uma coisa que é interessante. Eu não tenho acesso ao leite vegetal. Lembra que a Jane falou o tal da castanha, eu falei um outro lá que tem um monte. Não tem acesso, tudo bem, ótimo, perfeito, Jéssica, mas imagina que você não tenha, você ou qualquer outra pessoa ou não queira comprar, você pode fazer. Depois se vocês quiserem, manda lá nos comentários leite vegetal ou alguma coisa de vegetal ou qualquer menção a isso, a gente pode fazer juntos. Ou mostrar como fazer leite vegetal de castanha do Pará, de amêndoa, de aveia, de arroz, de sementes, semente de girassol, semente de linhaça, leite de semente de abóbora, leite de semente de melão. É isso. Bate o coco no liquidificador. Isso, coco, leite de coco. Bate coco com água morna no liquidificador e coa. E as outras também é isso. Você vai bater, alguns tem que deixar de molho, outros tem que secar, outros tem que fazer alguma outra coisa, mas tem ali alguma semente, alguma castanha, arroz. Quem não tem arroz em casa?
Faz leite de arroz. Obviamente, como você vai fazer e esses leites não têm conservantes, eles duram menos. Durando menos, eu vou ter que usar mais rápido e jogar fora e fazer de novo. Mas é muito mais barato, é mais fácil de fazer. Fala, nossa, muito difícil. É muito mais em conta, é isso mesmo. É muito mais barato e é fácil de fazer porque você sabe o que tem. Aí eu quero adoçar um pouquinho, coloca um pouquinho de uva passa. Leite de arroz. Depois eu mando pra vocês também, eu coloco lá no feed a receita do leite de arroz. Eu quero adoçar um pouquinho, coloca um pouco de uva passa. Usa as frutas para adoçar as coisas. Então, um pedacinho de tâmara, bate na hora que for bater essas coisas, isso dá esse adocicado, tá? Então, usar essas artimanhas que a própria natureza deu pra gente usar alternativas pro leite, por exemplo. Para congelar, eu vou ver direitinho se ele continua com as mesmas propriedades, tá? Vi? Vou ver isso pra vocês e falo, tá? Nunca, como eu fazia e fiz e usava, nunca pesquisei, mas é uma boa. Eu vou te falar depois, tá bom? Então, legal, falamos de alimentação. E lembra que quando a gente fala de alimentação, a gente fala das coisas que estão relacionadas também à alimentação. Lembra? Para eu ter alimentos saudáveis, eu preciso ter agrotóxico, eu preciso ter produtos para fazer com que aquele alimento seja rentável para aquele produtor. E aí ele tasca produto para aquele alimento se manter crescendo, bonito, não ter pragas e ele conseguir ganhar dinheiro. É a lei da oferta e procura e do mercado. E o que acontece? Ele chega, passa na mão de um monte de gente, caminhão, vai pro supermercado, vai ali, ou vai no sacolão, vai pra feira e passa lá às vezes água ali, ó, e aí você come. Fazendo mais ou menos uma limpeza ali, bem mais ou menos. Com hipoclorito, que talvez intoxique mais do que limpa, mas ok, você come, vai pra dentro esses agrotóxicos, esses pesticidas, esses produtos que servem para matar a bactéria da planta. Quem diz que não mata a nossa bactéria? Óbvio que mata. Mata a bactéria do intestino. E aí a gente começa a ter intoxicação exógena de agrotóxico, de glifosato e desbiose, alteração das bactérias do intestino, porque esse antibiótico que matou fungo e bactéria da planta tá matando as nossas bactérias. Então cuidado com os alimentos. Obviamente, gente, não dá para comprar tudo orgânico. A gente sabe que isso é muito caro. Dando para comprar, maravilhoso, ótimo. Você tem a sua... já falo. Tem como fazer ali na sua horta? Maravilhoso. Gente, a minha tia tá indo lá pra Cunha, um sítio que a gente tem, e ela tá trazendo bastante verdura, frutas, abóbora. O sabor é outro. Se você come realmente aquele, não só o orgânico, aquele que você plantou na horta, da chácara, o sabor da alface é diferente. A alface que não tem tanto gosto, o sabor é diferente. Então, assim, tentem ao máximo ter essas coisas em casa, inclusive. Olha só, por que não ter essas plantinhas em baldes, em cestinhas, em coisas em casa? Enfim, tentar ao máximo orgânico, não sendo isso, e pra gente diminuir, minimizar ao máximo, vamos tentar higienizar. Como que a gente faz para higienizar bem esses alimentos, tá? Evitando o hipoclorito. O hipoclorito é cândida. Imagina você engolindo cândida. Se a gente vê, só um parênteses, tá? Se a gente vê que cloro em excesso
num ambiente fechado, matou uma pessoa, imagina o que faz no nosso corpo, pouquinho, todos os dias. O que faz, né? A gente nem imagina. Intoxica. Piora a tireoide, piora o cérebro, piora a hipófise, piora a adrenal, piora glândulas de hormônios sexuais. Como fazer? Então, primeiro, melhor de tudo, ozônio. Ozonioterapia, higienização com ozônio. Tem uma máquina que libera ozônio na água. O ozônio, ele é um antioxidante, ele faz uma bolinha e ajuda ali a matar os micro-organismos e tirar o máximo de agrotóxico. A gente deixa ali por algum tempo o ozônio na bacia com água. Não conseguiu, não tem o ozônio, como que eu posso fazer também? Iodo, tá? Uma substância, vou deixar na descrição desse vídeo, depois vocês pegam lá, tá? Uma solução. Aí, ó, pronto, Mercado Livre tem aparelho de ozônio, menos de R$200. Maravilhoso. O iodo, povidine, não é o iodo povidine, mas o iodo você coloca com 1 litro de água e deixa. O problema do iodo é que você tem que deixar durante 1 hora. 1 hora ali imerso com água e iodo, tampa esses alimentos, porque o iodo em contato com a luz oxida e perde a propriedade de antioxidante. Então, tampa e deixa por 1 hora. Depois disso, lave em água corrente, tá? São formas de higienizar sem usar hipoclorito. Algumas pessoas colocam vinagre e bicarbonato, mas ele não é tão eficaz quanto o ozônio e o iodo, tá? Então, o bicarbonato vai deixar o pH um pouco mais alto e o vinagre ajuda a tirar também, mas eu não consigo garantir que ele vai tirar todos os micro-organismos ali. Outra coisa, para tirar toxoplasma, a gente aprendeu que para tirar toxoplasma, que ele gruda na parede dos legumes e verduras, tem que chacoalhar dentro da água, chacoalhar. Por quê? Não só deixar imerso, depois que deixar essa 1 hora ou tempo com ozônio, chacoalha, porque esse chacoalhar faz com que desprenda os parasitas do toxoplasma e ajuda a diminuir também, tá? Então, são formas também da gente não se intoxicar, tanto com as coisas de fora quanto com os alimentos. Metais tóxicos, metais pesados, lembra? A gente fala muito sobre isso nas consultas. Todas as consultas que tem eu falo sobre a utilização de metais pesados e cuidado com os metais: alumínio, chumbo, mercúrio, flúor, o próprio cloro. Alumínio, cuidado com panela, com lata de alumínio, com caixinha, leite de caixinha, suco de caixinha. Dentro dele tem um revestimento de alumínio. Cuidado com desodorante e cosméticos que tenham alumínio, né? Então, cuidado com o que você passa no corpo ou o que você ingere. Tentar usar o máximo de produtos naturais. Mercúrio, também de produtos quanto de peixes. Tem muitos peixes contaminados com mercúrio por causa da mineração. Então, lá no norte, nordeste, e tá tendo muita contaminação de peixes por mercúrio. Mercúrio, flúor. Eu falo muito aqui sobre pasta sem flúor, né? Tentar ao máximo usar pasta sem flúor. E aí, Ozone Care, natural, tem da ayurvédica, que mais? Outras. Fitoterápica, Veleda, tem várias marcas de pasta sem flúor, porque o flúor, imagina,
A gente começa a escovar o dente com 1 ano? A gente para de escovar o dente quando? Nunca. E a gente fica usando pasta com flúor, se intoxicando com flúor todos os dias, 2, 3, 4 vezes no dia. Imagina a carga de flúor, ozone care, a carga de flúor que fica no nosso corpo ao longo dos 40 anos que a gente tem agora. 40, 30, 25, 30, 40 anos. E aí, mais alumínio durante bone natural, alumínio durante a vida inteira, flúor durante a vida inteira, toxinas durante a vida inteira, né? Dentista pede para usar com flúor, com certeza. A gente vai falar sobre isso em outros momentos, tá? Tem uma live só sobre metais. Mas lembra que o que previne cárie é escovação e alimentação e suplementação, não o flúor. Nossa água tem flúor. E se fosse o flúor que prevenisse cárie, todo mundo estaria sem cárie, né? Ninguém teria cárie. Enfim, o flúor ele intoxica muito mais do que protege, tá? Então, cuidado com o flúor. E imagina tudo isso junto. Alimentação inflamatória a vida inteira. Alimentação industrializada cada vez mais, conforme vai passando o tempo, aumenta estresse, aumenta nível de exigência, pior alimentação. Todas as intoxicações exógenas, cosméticos o tempo inteiro, as crianças agora fazendo skincare cada vez mais cedo, passando maquiagem cada vez mais cedo e usando todos os dias esses produtos durante uma carga aí de anos usando isso. Protetor solar, Maria, aí outro assunto, mas esses produtos mesmo que estão super modificados, não é o mesmo que a gente usava há 30 anos atrás, que os nossos pais, nossos avós usavam. Enfim, isso também faz com que tenha inflamação, tá? Outra coisa, intestino. Como está o seu intestino? E não é fazer cocô todo dia. A gente vai ter uma live só sobre intestino. Eu sou suspeita para falar, eu amo falar sobre intestino, eu adoro saber sobre cocô, se boia, se não boia, se tem bolinha, se cheira muito, porque isso diz muito sobre a sua saúde, mas a sua saúde começa no intestino. Como a gente falou de alimentação, a alimentação passa para o intestino absorve e começa todo o ciclo, né? Então, a gente vai pensar na inflamação crônica de como está o seu intestino. Parasita. Quem aí, me conta aqui, quem aqui já desparasitou ou fez algum protocolo de desparasitação esse ano? Esse ano de 2026, estamos em maio, mês 5 de 2026, e inclusive acabamos de passar por uma lua cheia. Dia 1º de maio foi o ápice da lua cheia. Me conta aqui, quem fez a desparasitação já esse ano? Ou coloca aqui, eu nunca fiz. Por que eu pergunto isso? Eu pergunto se vocês já fizeram ou quem fez a desparasitação. Você não fez, Má. Vamos conversar sobre isso. Por quê? Fabi fez, maravilha. Todos nós temos parasitas. Todos nós temos vermes na barriga. Temos porque bactéria faz parte da população do nosso corpo. Mas alterar o excesso de parasita faz com que eu consiga, maravilha, faz com que eu tenha uma quantidade grande aí de toxina circulando. O intestino que não absorve muito bem, o intestino que fica uma camada grande de proteção que não absorve vitamina, que não absorve nutrientes da alimentação. Então, é super importante que a gente olhe para isso e observe se tem parasita também. Porque se tiver parasita, eu vou aumentar inflamação. Eu vou aumentar a inflamação crônica. Só mais uma coisa que eu vou comentar aqui com vocês, que é super importante. Quando a gente tem, imagina que eu estou, tá? Como que eu vou saber que eu tô, doutora Fê? Tá bom, você falou tudo isso, mas e eu? Eu aqui, ó. Lu, Pati, Jane, Aline, Samuel, Estela, Fabi, Má. Como vocês sabem que estão com inflamação? Ai, sabe? É assim. Quando você vê aquela pessoa assim,
cansada. Tô bem, tô ótimo. Tá lá, se arrastando, cansada, pesada, sem energia, sem vitalidade, sem vida, sem vontade, cabeça pesada, dificuldade de concentração, intestino ruim, menstruação irregular, baixa daquilo que a gente falou ontem, não tem vontade. Isso é inflamação. Ah, mas eu não preciso fazer exame. E o exame de sangue? Exame pode ajudar. A gente vê homocisteína, PCR ultrassensível, VHS, a polipoproteína A. Vixe, eu posso ficar aqui outras horas falando sobre exames, mas mais do que exame. Eu não quero saber de exame. Eu quero saber de você. Como você tá. E se você me fala que você tá cansada, que você dorme, mas não descansa, que você come, mas sente empachada, sente mal, sente o intestino não funciona direito, tá sempre com alguma coisa, você tá inflamada. Você tem inflamação crônica. E a gente precisa entender o que causa essa inflamação. É alimentação? É parasita? É intestino? É metais? Aqui, ó. Pensamento, estresse, trabalho e pessoas. O que tá fazendo com que você mantenha isso? E aí, eu falo sempre que o nosso trabalho é uma via de mão dupla. E aí a gente faz o que vocês podem fazer que tá fora da minha alçada e o que eu posso fazer para ajudar vocês. Então, eu não posso ir no mercado por vocês. Eu não posso fazer compra por vocês. Eu não posso fazer atividade física por vocês. Eu não posso meditar por vocês e fazer um exercício de respiração por vocês. Eu não consigo fazer isso. Quem consegue fazer isso por vocês são vocês mesmos. Eu consigo orientar, dar suporte, dar as informações, te munir de conhecimento. Eu posso te suplementar. Eu posso te dar esse suporte para que você tenha ferramentas para tomar suas decisões e obter o máximo do seu benefício, que é diferente do benefício de outra pessoa, né? Então, o benefício da Paty é diferente da Lu, que é diferente da Estela, que é diferente da Jane. Então, é muito, de verdade, é muito individualizado, é muito específico do que você precisa. Mas entenda que a gente precisa trabalhar juntas nessa dinâmica, né? Então, legal. Falamos sobre alimentação para falar de inflamação crônica. Falamos sobre alimentação. Escolha sempre alimentos naturais, de verdade. Evita ir no mercado. Evitem ir no mercado com as crianças, principalmente, porque mercado tem produto alimentício, não tem comida, tá? Beleza, falamos sobre alimentação aqui, depois a Má falou uma coisa que eu queria comentar rapidinho com vocês. Uma estratégia aqui em casa de não levar mais as crianças no mercado, porque cada corredor é um personagem diferente em alguma embalagem. Perfeito! Mercado não é lugar de criança. Sabe onde é o lugar da criança? No sacolão, na feira. Sacolão, feira, qualquer coisa quitanda, qualquer coisa, boa noite, Cá, que não tenha produtos alimentícios. No supermercado só tem propaganda. Então, assim, não leve sua criança no supermercado. Leve na feira, leve no sacolão, leve na quitanda. Vai plantar com ela alguma coisa. Vai colher com ela alguma coisa. Mas não no mercado. Beleza? Então, escolha muito bem os alimentos que entram na mesa. Escolha muito bem os alimentos de verdade, comida de verdade, menos produtos alimentícios, menos desembalar, mais descascar. Frutas, verduras, legumes e tudo que você tem aí na sua mesa. Cuidado com as coisas, como você higieniza. Ozônio,
para higienizar, iodo com na bacia, né? O iodo ou o ozônio. Cuidado com os metais. A gente vai falar mais sobre metais pesados, mas evitar panela de alumínio, coisas enlatadas, desodorante de alumínio, coisas com alumínio. Maravilha. Ozônio, é isso aí. Evitar coisas com alumínio, evitar pasta de dente com flúor, né? Então, pasta de dente sem flúor, coisas sem alumínio, sem mercúrio, cuidado com os cosméticos, maquiagem, cremes, shampoo, condicionador, hidratante. Mulher gosta muito disso, maravilha, precisa, bem-estar e aparência. Escolha produtos mais naturais. Pasta sem flúor, a gente já falou, Ozone Care, Boni Natural, esses outros, a Ayurvédica, são marcas que a gente, agora aqui, a gente consegue falar. Cuidado com o intestino, faça sempre desparasitação, cuide do intestino, beber bastante água, a água vai ajudar a fazer cocô direitinho, e cuidado com o que entra aqui. Então, cuidado com o estresse. Estresse muito alto interfere também nessas questões. Pense, estresse muito alto, eu vou querer comer mais doce, eu vou querer comer mais besteiras, eu não vou querer comer saudável. Fora o doce, né, gente? Eu nem falei sobre o doce aqui, porque eu acho que é mais do que unânime que doce não é bom pra ninguém. É difícil ficar sem? Pode ser, para algumas pessoas sim, mas pensa que ele não faz bem pra ninguém. Se fizesse, todo mundo comeria. E não tem um alimento na natureza que seja de açúcar, a não ser a cana, que na verdade é a cana e não é açúcar, né? Então, animais não consomem o açúcar branco. Por que a gente vai consumir, né? Enfim, observe você, quais são os seus sintomas. Cansaço, apatia, dificuldade de concentração, perda de foco, falta de vitalidade, intestino ruim, inchaço, noite mal dormida, acorda cansado, insônia. Isso são sinais de inflamação crônica, que é importante observar e procurar ajuda, tá bom? Tá acabando o nosso tempo. Hoje eu me estendi um pouquinho mais porque foi legal o papo, gostei de falar com vocês, gostei da interação de vocês, é isso que eu quero, é pra isso que eu tô aqui, é pra trocar e pra melhorar ainda mais a vida de vocês. E vou falar pra vocês que estão aqui, quem quiser entrar no grupo pra receber o resumo dessas lives, cards de resumo dessas lives, me manda aqui. Eu quero, a Má já entrou, né? Manda aqui, eu quero, que eu vou mandar para vocês o link do grupo. E lá no grupo a gente fala mais sobre os resumos, tá? Do que a gente fala em cada live. Também temos surpresas pro final. Acompanhem essas lives, todas elas têm uma sequência. Amanhã a gente vai falar sobre intestino, mais especificamente sobre intestino, e a gente quer que vocês acompanhem essa sequência de lives para um final maravilhoso que vocês vão ter, tá bom? Eu fico muito, muito, muito feliz de ter vocês aqui. Gostei muito da interação, quero mais vezes isso, tá? Quero que vocês coloquem, apontem, falem e troquem entre nós, entre vocês e entre eu. Como todas as lives, menos ontem, esqueci de fazer ontem, eu tirei agora uma cartinha e, obviamente, não seria diferente, maravilhosa, faz todo sentido para o momento e para o que a gente está falando, e realmente foi assim. Eu estava mexendo nas cartinhas e peguei, e não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou deixar lá também. Olhe através de uma nova perspectiva e amplie sua visão agora.
Olhe por uma nova perspectiva. Por uma nova perspectiva. Cada vez que a gente aumenta a nossa visão, nossa mente não volta. Perspectiva. Nossa mente não volta mais a olhar do jeito que a gente olhava. E todo dia aqui a gente está fazendo isso. Abrindo a sua visão, olhando para uma nova perspectiva, olhando para uma saúde de verdade, que olha para você, que olha para sua família, que se importa com você e com a sua família. É fácil? Não. Ninguém disse que seria fácil. É rápido? Não. Não é rápido. Não é rápido porque você tá assim há 40 anos, há 30 anos. Você faz errado e sempre fez porque aprendeu assim durante a sua vida inteira. Então, por que você quer resultado agora? Você vai ter resultado, com toda certeza. E eu falo por mim. Eu rasgo o meu diploma se você não tiver resultado, se você fizer o que precisa ser feito. Mas o problema é que precisa ser feito. Se não for feito, não vai ter. E isso dificulta, é difícil. Mudar é difícil. Mas eu tô aqui, por isso que eu tô aqui. Pra você olhar através de uma nova perspectiva todos os dias e construir tijolinho por tijolinho por tijolinho de uma mansão maravilhosa que é a sua vida e a vida da sua família. Porque você bem faz a sua família bem, faz a sua vida bem. Lembra que mãe é base, mãe é sustentação, tudo bem. Pensando na parte, né? A mãe é base, a mãe é tudo, a mãe é tudo. Tudo que vocês pensam tá ali, tem uma mãe por trás, né? Então, eu fico muito feliz de ser aquele engenheiro que vai fazer com que vocês coloquem a mão na obra e coloquem a mão na massa para construir essa mansão maravilhosa que é a vida de vocês, tá bom? Nossa, que lindo que foi agora, né? No final. Senti aqui um negócio de falar, e talvez seja nosso jargão, talvez, não jargão, mas assim, eu tô colocando aqui tijolinhos para vocês construírem a mansão. E olhem por essa nova perspectiva, tá bom? Contem comigo, manda mensagem aqui, já estamos fechando a live, manda mensagem lá na live, nos comentários da live. E amanhã a gente vai falar especificamente sobre intestino. Então, mandem já também perguntas sobre intestino, que a gente conversa amanhã também, tá bom? Muito obrigada, beijos e até amanhã.